embargos à execução depois desse sermão, né? Para quem não estava na aula, eu dei um sermão agora nos alunos. Um sermão não, uns conselhos, para que vocês fiquem engajados nessa reta final comigo, façam as peças e os materiais propostos, façam o possível para você chegar no dia 19 bem, confortável. Eu quero que você chegue com o coração em paz na prova. Só isso. Coração em paz eu fiz o que eu pude. Tudo que eu pude eu fiz. É isso, gente, tá? Eu acredito em vocês todos. Todos aqui têm condições de passar. Mesmo em você que não fez porcaria nenhuma até aqui. Eu ainda acredito em você. Se você se dedicar até o dia da prova, fizer as questões, primeira coisa, e for para a prova, eu acredito em você, que você tem condições de passar. Mesmo você que não fez nada, tá? Não desiste, não desiste. Porque tem gente que vem de última hora, faz o melhor e passa. Tudo bem? Vamos lá. A peça fala o seguinte, ó. Em reclamação trabalhista, movida por Liz. Então, a Liz moveu uma reclamação trabalhista. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu vou dar uma descidinha, eu vou ver se eu consigo ver quem eu vou defender. Não sei se eu vou conseguir. Ó, ele tá falando aqui, ó, atue como advogado do executado. Tá, então, você já, aqui eu já dei até a dica que estamos numa execução, né? Né? Não tem muita dificuldade, ó. Atue como advogado do executado. Quem é o executado? É a empresa que está sendo executada. Você já vai com essa ideia na cabeça, ó. Provavelmente é uma execução. Provavelmente não, né, gente? É lógico que é uma execução. E já te dei uma resposta. Dá uma decidinha e olha. E aí você vai começar a linha do tempo. Aí reclamação trabalhista movida por Liz, então a Liz fez a reclamação trabalhista. Para ficar fácil para você, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma tabelinha, tá? Só para você entender melhor, ó. Reclamação trabalhista. Aí ela fala aqui, ó. Julgada parcialmente procedente. Então, se essa reclamação, Rebeca, falou que não entendeu, ó, foi julgada, tem uma sentença. Vem aqui, ó. Reclamação, sentença. Lembra da linha do tempo, né? Reclamação. Então, eu presumi que já teve contestação, que já passou a fase de instrução no processo, e aí ela foi julgada parcialmente procedente. A empresa Casinha de Sapê, local em que a funcionária trabalhava como podóloga, com salário de R$ 3.000, aqui, gente, dados importantes da peça, né? A função dela, o salário, daqui a pouco eu já coloco no passo 1, 3.000. Foi condenada, a empresa foi condenada ao pagamento de salários em atraso, acrescidos de juros e correção monetária. Então, vou vir aqui, ó. A empresa foi condenada na sentença ao pagamento de salários mais juros e correção. Primeira coisa que condenou. E ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo, de 10%. Então, a empresa vai ter que pagar salário e vai ter que pagar insalubridade de 10%. Tudo bem? Ó, até aqui, insalubridade 10%. Então, provavelmente ela pediu isso na reclamação trabalhista, né, gente? Se a empresa foi condenada a esses dois aqui, ela pediu isso na RT. Muito embora, aqui tem uma vírgula, na verdade, né? Muito embora a reclamante tenha requerido percentual máximo de 40%, porquanto é a mesma coisa que por quê, tá? Então, ela pediu o máximo de 40 porque ela tinha contato com produto químico durante a jornada de trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, ela pediu 40% de insalubridade, eu já sei. Ela pediu 40 e ela ganhou só 10. Então, aqui, ó, foi parcialmente procedente, percebe? Ó? Pedi 40, mas ganhei 10. Então, meio que eu perdi esse pedido aqui. Eu ganhei menos do que eu queria. E aqui, ó, ela pediu salário, né? Salários. E aí o juiz condenou salários mais juros e correção. Tá bom? A fim de questionar a condenação dos salários atrasados, a reclamada interpôs recurso ordinário. Tá. Então, a empresa fez o RO. Ela queria questionar isso aqui, ó. Os salários e os juros e a correção que ela foi condenada. Ela foi condenada aqui, não foi? Foi.
A empresa se lascou aqui. Então a empresa veio aqui e fez um RO. Coloca assim, ó, RO feito pela empresa. A Rebeca podia também fazer um RO se ela quisesse. Porque a insalubridade, ela pediu 40 e ganhou somente 10. Só que a peça não fala que ela fez RO. A peça só fala que a empresa fez RO. Beleza? A empresa fez RO. Quando a empresa faz o RO, o que acontece? Ela vai pedir para o juiz, recebe meu RO, intima a parte contrária para fazer contrarrazões. E no prazo das contrarrazões, se a reclamante Alice quiser, ela pode fazer o RO adesivo, certo? Para quê? Para discutir a insalubridade, que no caso aqui ela ganhou a menos. Então, o que aconteceu? Foi justamente isso que aconteceu, ó. A fim de questionar a condenação, a empresa fez RO, e aí, no prazo das contrarrazões, a Liz, amparada na súmula 283 do TST, fez RO adesivo, na esperança de aumentar o percentual do adicional de insalubridade pretendido. Então, veja, a Liz não recorreu, não fez RO, só que no prazo das contrarrazões, ela também podia fazer o RO adesivo, e ela fez. O que eu tenho até aqui? Eu tenho um RO e o RO adesivo da Liz no tribunal, os dois ali. A empresa questionando o salário e a Liz questionando para aumentar a insalubridade. Então vamos colocar aqui, ó, RO da empresa, eu vou colocar assim, ó, mais RO adesivo, que é uma das minhas prediletas aí para a prova da OAB, da Liz. RO adesivo eu acho que é uma peça que a OAB deveria cobrar. Por quê? Porque é um RO, mas é adesivo. Então ele não é um RO qualquer. Ele é uma pecinha que é bem voltada para a área trabalhista, bem interessante, dá para avaliar o aluno, dá para ver se ele sabe identificar a peça. Quem não estudou não tem condições de fazer. Então, RO adesivo é uma peça interessante. Outra peça também que é queridinha, na minha opinião, é contra-razões. Então, a empresa fez o RO, chamou a parte contrária para se manifestar do RO, a parte contrária faz contra-razões. Ela vai pedir o quê? A manutenção da sentença. Se ela, no mesmo prazo, quiser fazer RO adesivo, ela pede a reforma da sentença no RO adesivo. Lembra disso, nós já vimos tanto as contrarrazões como o RO adesivo, tá? Então, nós temos os dois recursos lá no tribunal. Ambos os recursos foram julgados improcedentes no TRT. Então, a empresa perdeu e a Rebeca, por que eu tô falando Rebeca? A Rebeca é aluna. A empresa perdeu e a Alice perdeu, tendo havido o trânsito em julgado com a manutenção das decisões do juízo de piso. O que eu quis dizer aqui? Que o que tinha feito aqui na sentença foi mantido. Por quê? A empresa recorreu, perdeu. Aí a Liz recorreu, perdeu. Manteve as decisões do juízo de piso. Quem que é o juízo de piso? É o juízo AQUO, o de primeiro grau. Então, o que manteve? Vai ter que pagar salário e vai ter que pagar insalubridade, 10%. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, julgados improcedentes. Tá entendendo? Ó, os recursos foram julgados improcedentes. Mantive as decisões anteriores, tá? Transitou em julgado. Isso aqui, gente, é uma expressão chave, né? Porque se transitou em julgado, com a manutenção das decisões do juízo de piso, eu não vou poder fazer recurso de revista. Porque fizeram RO e deixaram o prazo, julgou o RO, correu o prazo do RO, não dá mais para recorrer. Não dá para fazer nada mais aqui, em termos de recurso. E aí, gente, eu dou a dica para você, ó. Então, transitou em julgado. Se transitou em julgado, provavelmente você vai para a parte de execução. A menos que você queira reformar aquela sentença que transitou em julgado, que aí seria por meio de ação rescisória. Mas aqui transitou em julgado e eu já começo a falar. Na liquidação, que se deu por cálculos, a exequente, quem que é a exequente? A Liz. Exequente é o reclamante, é a Liz. Pautada em convenção coletiva de trabalho da categoria vigente à época de sua contratação, lá nos cálculos, ela somou o valor do baby fit, que deveria ter sido pago pela empregadora quando dos atendimentos a crianças com até 3 anos de idade, haja vista a delicadeza e minuciosidade exigidos pelo trabalho. Então, cara, veja só, na sentença o juiz mandou pagar salário e mandou pagar insalubridade. Aí tentaram recorrer, não deu. Aí chegou, começou a liquidação.
Na liquidação, a Liz veio aqui e pediu o baby fit, colocou no cálculo. Eu não posso mudar a sentença liquidanda. Eu não posso acrescentar uma coisa a mais na hora de fazer a liquidação. Se o juiz condenou salário e insalubridade, o que eu vou calcular? Salário e insalubridade. Então, qual que é a tese aqui? Que você já sabe. A tese é que não é possível acrescentar o baby fit, porque o baby fit não foi objeto do processo. A gente está discutindo aqui, agora na liquidação, a gente só deveria calcular o que ficou decidido na sentença. Não se pode modificar a sentença liquidanda. Aí vou colocar aqui, ó, baby fit foi acrescido pela Liz, que é a exequente. E teve aluno falando que está se confundindo nas palavrinhas aí, exequente, executado, né? Executado é a empresa, exequente é o reclamante. E calculou o adicional de insalubridade pautada no salário base da exequente. Só que adicional de insalubridade é pautado no salário mínimo, certo? Aqui que é legal, ó. Porque o juiz mandou pagar o adicional de insalubridade nos termos da lei. Ó a sacada, ó. O juiz mandou pagar em grau mínimo nos termos da lei. O que é termos da lei? Com base no salário mínimo. É que eu não quis te dar a resposta, né? Se eu coloco aqui que o juiz mandou pagar 10% com base no salário mínimo, eu te dou a resposta. Então eu falei 10% nos termos da lei. E aí depois, na hora de calcular, a criatura calculou pautada no salário base. Então aqui está errado, ela deveria ter calculado nos termos da lei, que é o quê? Com base no salário mínimo. Então vamos colocar aqui, ó. Acrescido pela Lisa exequente, e a insalubridade ela calculou considerando. Todo mundo pegou isso aqui na hora de fazer? O salário base. Só que o juiz mandou calcular nos termos da lei, que era salário mínimo. Ela calculou errado, na verdade, né? O cálculo foi feito de forma errada. Ela acrescentou algo que não estava na sentença, e com relação ao adicional de insalubridade, ela calculou errado, porque ela deveria ter calculado com base no salário mínimo, já que o juiz mandou calcular nos termos da lei. Aí eu falo o seguinte aqui, essa peça foi eu que criei, ó. Cumprida a exigência prevista no 879, parágrafo 2º da CLT, ou seja, as partes apresentaram os cálculos e uma se manifestou com relação ao cálculo da outra, os cálculos foram homologados pelo juízo, tal qual apresentados por Liz, em R$ 80 mil. Então, o juiz manteve o que a Liz falou. A Liz, veja, ela acrescentou o baby fit. E a Liz calculou aqui, considerando-se o salário base. O juiz veio aqui e homologou. Coloquei aqui em cima, ó. E o juiz homologou em R$ 80 mil, conforme a Liz. Conforme Liz. Ou seja, né, ele prejudicou a empresa, concorda? Que o baby fit não existe, e aqui não era salário base, mas sim salário mínimo, repito. Aí aqui, ó, foi. Observada a exigência do artigo 878 da CLT, que artigo é esse? É quando a parte dá início à execução. Então, a Liz deu início à execução. O oficial de justiça, avaliador federal, começou a tentar penhorar, né? E não localizou quaisquer bens em nome da empresa executada. Então, ele tentou penhorar lá a casinha dos pés, lá a empresa, e não achou nada. Aí, o que ele fez? O exequente, que no caso é a Liz, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e direcionou a execução para o ex-sócio Levi. Então, instaurou a execução, instaurou o incidente. O que ela fez, né? Não conseguiu pegar bem da empresa. Instaurou o incidente, eu vou liberar um bloquinho só falando do incidente, tá, gente? Ela instaura o incidente para pegar o bem do sócio. E aí a execução foi direcionada para o Levi, que tinha deixado a sociedade há 3 meses para atuar como dentista. Então não tinha bens da empresa, eu fui peguei os bens do Levi, que agora é dentista. Na ocasião, aí o que aconteceu, né? Coitado do sócio, estava lá como dentista lá, já tinha saído da empresa, só que ele tinha saído há 3 meses apenas, então ele ainda responde pelos débitos da empresa, até o período de 2 anos ele responde. E aí, o juiz penhorou um mocho odontológico avaliado em R$ 30 mil.
Só que, veja só, ele está atuando como dentista. Mocho odontológico é aquela cadeira do dentista, com aqueles apetrechos, né, aquelas coisas. Você não pode penhorar utensílios importantes para o exercício da profissão. Então, se eu penhorar a cadeira do dentista, ele não consegue trabalhar. Então, você vai falar que esse bem é impenhorável. Vamos colocar aqui, ó. Liquidação, aí começou a penhora. Aí ele penhorou um mocho odontológico de 30 mil. Qual que é o valor da dívida? 80. Então, aqui o juízo não está garantido, porque penhorou só 30 mil. Então, no caso aqui, o Levi, que é o executado, ele não consegue fazer nada ainda, porque só penhorou 30. Para embargar a execução, o juízo tem que estar garantido. Ou ele ia lá e depositava mais 50 para garantir os 80, ou ele podia fazer um seguro garantia judicial, ou ele podia nomear um bem a penhora. Ele não fez nada. Ele ficou lá esperando. Deixa eu ver se vão conseguir penhorar mais alguma coisa. Aí o oficial foi, penhorou o mocho odontológico. Depois ele penhorou mais 10 mil em caderneta de poupança, do Levi. Então vou colocar aqui, ó. Mocho odontológico, 10 mil. Caderneta de poupança. Aí tinha 40 mil. O juiz não estava garantido ainda. O Levi ainda não pode fazer nada. Um Fiat Uno avaliado em 6 mil. Tá. Fiat Uno avaliado em 6 mil. Mesmo assim, não dá para fazer nada, né? 30, 46 mil, ó. O valor da dívida é 80. Então, aqui você ficaria, pelo menos na prova da OAB, não vou falar de prática aqui, pelo menos na prova da OAB, você pensa assim, ó, putz, o juízo não foi garantido aqui. 30, 46. Então, o Levi, se ele quisesse, ele ia ter que pagar a diferença, ou nomear um bem, ou fazer alguma coisa para falar, vou embargar, vou discutir, mas ele ficou lá, não fez nada. Depois, intimado pelo juiz para indicar outros bens, o juiz falou assim para a Liz, ô querida, tá dando 46 aqui. Tem mais alguma coisa aí para a gente piorar? Me indica, por favor, o que que tem? Tem mais algum carro, mais alguma coisa? A Liz não fez nada, vai dizer que ela ficou inerte, né? Vai falar aqui, ó. Na ocasião foi penhorado o mocho tal. Intimado pelo juiz para indicar outros bens, o exequente, que é a Liz, silenciou e o processo foi arquivado em 2016. Se você fica por mais de 2 anos sem cumprir as ordens do excelentíssimo senhor juiz, o que que acontece no curso do processo de execução? Prescrição intercorrente. Aí veja só, lá para 2018, mais de 2 anos depois, o exequente, o Levi, o coitado, já tinham tirado 46 mil dele, perdão, o exequente é a Liz, gente, desculpa. O exequente, que é a Liz, pediu o desarquivamento e indicou para a penhora, em nome do executado, coitado, o executado é o coitado, um bem, um carro, avaliado em 50 mil reais. Então, a Liz, ela ainda tinha dinheiro para receber. O que ela fez? Depois de 2 anos, ela descobriu que o cara tinha um carro. Aí ela foi lá e pediu para fazer o levantamento do veículo, né? Para penhorar o carro, de 50 mil. E aqui está escrito que a penhora se concretizou na semana seguinte. Então, eu vou colocar aqui, ó. Penhora de veículo de 50 mil reais. Só que aqui, vou colocar aqui, ó. Passados mais de 2 anos. Penhorou o carro do coitado lá. Gente, veja, o que é mais importante você saber aqui, ó? Que o juízo está garantido. Agora está garantido. Porque a dívida não é de 80 mil? É. Penhorou o nicho de 30, mais 10, mais 6, mais 50, passou o valor dos 80. Quanto é que deu aqui? Faz a conta aí para mim. 50 com 46, 96 mil reais. Passou o valor da dívida. Se passou o valor da dívida e você está defendendo o executado chegou para você, você perguntou para ele, o que já penhoraram? Penhoraram meu nicho odontológico, penhoraram minha poupança, penhoraram meu Fiat e agora penhoraram um carro de 50 mil. Você vai fazer a conta. Passou dos 80, garantiu o juízo? Garantiu o juízo. Então você vai fazer o quê para defender o coitado do executado? Embargos à execução. Adote a medida cabível, ciente de que Pedro e Paulo também são sócios atuais da reclamada. Oh, Deus.
Então você fala para o seu cliente assim: tem mais algum sócio? Tem o Pedro e o Paulo que estão trabalhando lá. Só que você tem que lembrar que na hora de executar, primeiro tem que pedir um incidente para pegar o sócio. Primeiro, depois que você tem já o incidente instaurado, você vai nos bens dos sócios atuais. Então, eu vou falar aqui também como tese que o Pedro e o Paulo são sócios atuais, que eles deveriam ter sido penhorados, né, os bens dele, antes dos bens do Levi. Vou colocar lá. Pedro e Paulo são sócios atuais e a execução foi direcionada para o sócio retirante. Nos termos do artigo tal, os sócios atuais respondem primeiro. Diante do exposto, requer a desconstituição das penhoras feitas para que se verifique a possibilidade de penhora de bens dos sócios atuais. Tudo bem? É isso, gente. Então, eu vou falar uma coisa para você de muito coração. Prova da OAB, é o que eu falei agora no começo da aula. Uma palavra-chave: organização. Se você não for organizado, você perde. Você perde para o examinador, né? Quanto mais organizado você for, melhor, tá? Com relação a esse ponto aqui da aula, alguma dúvida na hora de identificar a peça, de construir a tabela? Se for execução, gente, é melhor fazer uma tabela para que vocês consigam desenvolver melhor ali o raciocínio, né? Dá para fazer na linha do tempo também, é claro, ó. Aqui a Liz entrou com a reclamação trabalhista. Essa reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente. Então, aqui, a empresa foi condenada, né, ao pagamento de salário e adicional de insalubridade em grau mínimo. Ela tinha pedido em grau máximo. A empresa veio aqui e fez o RO, a reclamada, o RO. Ela foi chamada para fazer contrarrazões. No prazo das contrarrazões, ela fez RO adesivo. Aí, o que diz lá a peça? Que lá no TRT, esse RO adesivo foi julgar, os dois, né? Tanto o RO como o adesivo foram julgados improcedentes, mantendo a decisão do juiz de piso da sentença. E daí começou a liquidação, não foi, gente? Começou a liquidação, as partes apresentaram os cálculos. Aí o que ela fez? Acrescentou o baby fit, que não podia, calculou a insalubridade com base de cálculo errado, foram feitos os cálculos, aí o juiz homologou de acordo com o que a Alice queria, homologados os cálculos, começou a penhora. Tentou penhorar bem da empresa, não conseguiu. Ah, então eu vou pegar do sócio. Achei aqui o Levi. O Levi tinha, aí vem, né, penhora, o mocho odontológico, caderneta de poupança, Fiat, ainda assim não garante o juízo. Aí, depois de 2 anos, foi lá e penhorou mais 50 mil, garantiu o juízo, garantido o juízo, embargos à execução. Então, penhora, aqui eu vou colocar, com a garantia do juízo, é possível fazer os embargos à execução. Dúvidas, Carol? Senão eu vou fazer a peça já, vou seguir. Tá tranquilo? Gente, tem uma formiguinha aqui. Uma formiguinha na minha tela. A Daniela perguntou: tem sempre que dar o valor da garantia do juízo? Sim. Senão você não consegue embargar. O critério para embargar a execução é que o juízo esteja garantido. Se o juízo não estiver garantido, você não consegue embargar. Por isso que eu até brinquei aqui na peça, né? Eu falei para vocês ficarem atentos mesmo. Penhorou o nicho, penhorou 10 mil, penhorou o Fiat Uno. Aí você pensa, puta merda, não deu os 80 mil. Aí eu continuei. Intimado para indicar outros bens, o processo foi arquivado. Aí depois, quando desarquivou, penhorou mais 50 mil. Ou seja, agora sim o juízo está garantido e você consegue embargar a execução. Na prática, por exemplo, penhorou o nicho odontológico. Para ele embargar, ele teria que depositar mais 50 mil. Então, ele poderia fazer um seguro garantia. Eu poderia ter colocado assim aqui na peça, ó. Veja só. Eu poderia ter colocado assim, ó. Foi penhorado o mocho odontológico de 30, por exemplo, e aí não achou mais bem nenhum. Aí o Levi fez um seguro garantia judicial e depositou mais 50. Pronto, 50 mais 30, 80. Juízo garantido, ele embarga a execução.
Poderia ter falado isso. Ou poderia ter falado que penhorou o mocho odontológico dele, aí ele tinha mais 50 mil lá na conta, ele foi lá e garantiu o juízo em dinheiro, deu mais 50. Com mais os 30 do mocho odontológico e os 50 em dinheiro, garantiu os 80. Aí ele consegue embargar a execução. Isso, gente, é básico. Se você ficar perdido com relação a isso, você não consegue identificar a peça. Tanto que quando você vai fazer agravo de petição, porque o agravo de petição é a decisão, é quando o juiz julga a execução, e que não cabe aqui na minha tela, né? Mas aqui, o juiz julgou a execução. Aí ele julgou os embargos da execução. Aqui teria mais um quadradinho, sentença na execução. Aí caberia agravo de petição. Quando você sobe para fazer agravo de petição, você vai dizer, o juízo já foi garantido por ocasião da interposição dos embargos à execução. Então, quando você faz embargos, você garante o juízo. Quando você vai fazer agravo de petição, se você tiver pela reclamada, no caso, você vai dizer que o juízo já está garantido. Tá? Tem mais umas perguntinhas aí, Vamos né? ver aqui no chat, rapidinho, antes da gente fazer. Peraí, eu vou fechar aqui só para ler, tá? Rapidinho, daí eu já abro de novo. Prescrição intercorrente. Só tem a garantia do juízo quando alcança ou ultrapassa o valor da dívida. Quando não alcançada, não tem garantia do juízo, não tem como fazer os embargos. É isso. Tá certo. Tem sempre que dar o valor da garantia do juízo? Respondi. Tenho dúvida quando há excesso de penhora e excesso de execução, ou seria a mesma coisa? É a mesma coisa. Aqui dá para você abrir essa tese, Águida. Dá para você falar. O juízo está garantido, né? No caso, inclusive, houve excesso de penhora. A gente vai fazer essa tese. Por quê? Porque era 80 mil e penhorou 96 mil. Então você vai falar, ó, esse carro aí que penhorou de 50 mil ultrapassou o valor necessário para garantir o juízo. Daria para abrir a tese aqui de excesso de penhora, com certeza, tá? A garantia do juízo pode ser penhora ou pagamento em dinheiro? Tem que assistir a linha do tempo da execução. Tem que assistir. Pode. Você pode pagar em dinheiro, ou nomear um bem a penhora, ou fazer um seguro garantia, ou o oficial de justiça vai lá e penhora os bens. A pergunta da Rosenir, tem que assistir linha do tempo, tá, Rosenir? Ou reforçar, tá? Se você já assistiu. Então, chegou lá, tem 80 mil de dívida. Aí o oficial de justiça tem 80 mil de dívida, vai. 80 mil. O oficial de justiça chegou na empresa e falou: tem 80 mil aqui. A empresa ela pode depositar o valor, ela pode pagar se ela quiser. Fala assim: eu não quero garantia, eu só quero pagar para me livrar. Ela pode pagar e se livrar. Se ela quiser embargar, ela pode depositar o valor, 80 mil. Eu tenho 80 mil na minha conta, eu transfiro, faço um PIX para a conta do juízo, garanto o juízo e embargo a execução. Ou eu nomeio, eu mesmo, nomeio um bem a penhora, nomeio um carro de 80 mil. Ou nomeio uma casa de 80 mil. Ou nomeio uma geladeira, um fogão e vários móveis de 80 mil. Ou eu faço um seguro judicial, seguro garantia, que é o banco me garante esses 80 mil, daria também, garanto o juízo. Ou eu fico inerte, Rosenir, fico inerte, Rose. E aí o oficial de justiça vem e vai penhorar meus bens. Como ele fez aqui. Penhorou o nicho odontológico, aí depois penhorou 10 mil reais, não sei do que, aí penhorou mais não sei o que lá. Aí não deu o dinheiro. Aí arquivou, aí fica procurando bens. E, gente, isso aí é vida real. Não tem mais dinheiro, fica procurando bens, procurando bens. O juiz pergunta, a parte não fala nada, procura bem, desarquiva o processo e aí achou mais um bem. Aí, quando garantido o juízo, ele vai embargar a execução. Deu para entender? Deixa eu ver aqui, Carol, o que mais? Tudo bem, Vicky? Bem também. Mesmo que haja prescrição, ainda dá para continuar o processo? Então, a gente vai alegar que teve prescrição. Que nós estamos defendendo a empresa executada. Então, a gente vai falar o quê? Ó, teve prescrição e por isso o processo deve ser arquivado e extinto sem resolução do mérito. É a nossa alegação, é a nossa tese, Vitor. Tá? O juiz poderia, inclusive, ter de ofício declarado a prescrição intercorrente. O artigo 11A autoriza, né? Que a prescrição intercorrente pode ser declarada de ofício. O Levi deveria ter falado o quê para o juiz? Filho, declara a prescrição aí, prescreveu, para ninguém mais pegar nada que é meu. Mas ele não falou na peça, então, né? O que mais? A prescrição vai ser uma das teses de defesa, exatamente. Pode abrir o microfone para mim, Carol?
O Vitor acho que quer falar alguma coisa. Daí a gente já faz a peça. Liberado. Bom dia, professor. Bem, querido. Tudo bem, tudo certo. Eu aleguei essa tese, só que assim, eu fiquei nessa dúvida porque justamente por causa dessa questão da prescrição de ofício. Mas aí, como você falou, aí eu agora consegui sintetizar melhor. Porque assim, o processo continuou, ele penhorou mais um bem, Isso. né? E já tinha ocorrido a prescrição. Nesse caso, o executado poderia já ter provocado o juízo nesse período. Poderia. Ele dormiu no ponto. Beleza. E o juiz mesmo já poderia ter declarado de ofício, mas não fez, porque ele não é obrigado. Ele pode declarar de ofício. Então, o juiz vendo, na prática, como é que acontece? O juiz vendo que já passou 2 anos e ninguém indicou mais nada, não tem mais nada, ele oficia as partes. O juiz faz isso na prática. Ele fala, e aí, vocês não vão mesmo mais indicar nada? Tipo assim, posso declarar prescrição? É isso que acontece, né? Mas assim, ele poderia, de acordo com a CLT, chegar lá e falar assim, tendo em vista que se passaram 2 anos e ninguém falou mais nada, considero então que o processo está prescrito, houve prescrição intercorrente. Mas aqui no caso, gente, percebe, eu não falei que teve prescrição de ofício, eu falei que o processo foi arquivado, ninguém falou nada, e depois o processo foi desarquivado. Aí agora você vai alegar que prescreveu. Agora, nos embargos à execução, é uma tese de defesa, igual o Manuel falou. Você vai alegar que prescreveu. Na dúvida, você sempre vai fazer a tese, lembra? Você está defendendo a empresa. Na dúvida, abre a tese de prescrição. Rafael? A prescrição, no caso dos embargos, ela vai no mérito, né? Ou tem que abrir uma preliminar ou uma prejudicial? A pergunta é boa. Mas ela não faz diferença. Rafa, aqui na execução, que eu vou falar para vocês, na hora de abrir tese, até mesmo de preliminar, você pode, até pelo agravo de petição que a gente viu, né? Você poderia colocar no mérito. Ou poderia abrir um topicão de prescrição intercorrente lá e falar que prescreveu. Então, eu não estou muito preocupada aqui na execução com a ordem das teses. Eu não estou muito preocupada com a ordem das teses. Eu só quero que você rebata. O importante é você falar, prescreveu, tá? Tá. Entendeu? Então, se eu abrisse, por exemplo, uma prejudicial, não estaria errado também. Não estaria errado. E se você abrisse dentro do mérito, também não estaria errado. Tá bom, então. Obrigado. De nada. Mais alguém? Posso seguir? Vou seguir então, Carol. Então aqui a gente fez. Aqui eu já fiz o passo 1, que ela era podóloga. Admissão. Tem, gente? Acho que não, né? Não. R$ 3.000 ela recebia como podóloga, não tem demissão, não tem data de ajuizamento, não tem essas informações dessa peça. Não, não tem, Nath. Não tem, né? Daí aqui eu deixei as teses aqui. Basicamente, quais são as teses aqui? Vamos colocar aqui, acho que já está aqui embaixo, ó. Ele não vai poder penhorar bens que são utilizados como uso profissional, por exemplo, no nicho odontológico. A caderneta de poupança. O que vocês fizeram na caderneta de poupança? Vocês defenderam? Porque assim, a caderneta de poupança eu posso penhorar para pagar salário, entendeu? Então, se você abriu a tese e defendeu o Levi, falando que não podia penhorar a poupança dele, não é que você errou. É uma tese que possivelmente não vai sair no espelho. Porque o CPC, ele é claro, ele fala assim, ó, que não pode penhorar a poupança até 40 salários mínimos, salvo se for para pagamento de salário. Então, na minha opinião, ele não deveria, se a OAB colocasse no espelho, eu recorreria. Porque a caderneta de poupança, que no caso R$ 10.000, seria, se fosse para pagar salário, seria penhorável. É a mesma historinha que caiu no agravo de petição. A penhora de salário para pagamento, a penhora de salário, né, para pagamento de verba alimentar. O CPC, ele fala, não pode penhorar salário, exceto se for para pagamento de verba alimentar, exceto se for para pagar salário de outra pessoa.
não pode penhorar a caderneta de poupança, que poderia ser uma tese, se eles quisessem seguir essa linha do CPC. Não pode penhorar a caderneta de poupança, exceto se for para pagar salário. Eu prometo para vocês que eu vou fazer mais uma peça e vou tentar pegar essas outras teses que eu enxerguei algumas coisas ali no CPC que eu acho que dariam para ser cobradas em agravo de petição. E até mesmo em embargos à execução, mas mais em agravo de petição. Então eu vou tentar, a gente vai ver o agravo de petição, eu vou fazer mais uma peça colocando essas outras teses que eu visualizei, porque eu comparei com o último agravo de petição, que eles falam do salário, e você estava defendendo lá a exequente, que era a Josefina. Aí você tinha que falar que não podia penhorar, salvo para pagamento do salário dela, que no caso do pagamento do salário dela era possível penhorar aquilo. Então, a caderneta de poupança, o CPC fala assim, ó, não pode penhorar até 40 salários mínimos, salvo para pagamento de salário. Então, em tese, entenda, como eu posso penhorar para pagar salário, em tese não deveria sair como tese. Mas eu coloquei para polemizar mesmo. Aqui não tem discussão, ó, o Baby Fit não dá para inovar nos cálculos. Aqui eu até coloquei, já tinha colocado aqui, né? Prescrição intercorrente, penhora de bens dos sócios atuais antes do sócio retirante. Quem não entendeu da poupança vai entender na hora que eu abrir o CPC, tá? E o excesso de penhora. Quem fez a peça defendeu a tese da poupança? Falou que era impenhorável? Tem sim, Rafael. Deixa eu abrir o CPC. 833. Peraí, calma lá, calma. 833 são impenhoráveis. Aí ele vem aqui e fala, ó. Cadê? A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, tá. Qual que é a regra geral? Eu não posso penhorar sua poupança para cobrar dívida, para pagar dívida. Só que ele vem aqui, ó. Olha que filho da mãe. O disposto nos incisos 4, que foi o que caiu na última prova, minha gente, ó. E no 10, que é a poupança. Cadê? Não tô louca não, ó. O 10 é a poupança, ó. Não se aplica na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Por isso que me deu o insight da poupança. Porque na última prova eles cobraram o inciso 4, que é o dos vencimentos, subsídios, soldos e salários. Que o juiz falou que na prova, no agravo de petição, que a gente vai ver, é a aula seguinte agora, o próximo bloco. O que aconteceu? O juiz falou que não podia penhorar salário, de jeito nenhum. E você tinha que defender que podia penhorar salário sim, para pagar prestação alimentícia, porque você estava defendendo a exequente. Certo? A lógica da poupança é a mesma. Você não pode penhorar a quantia da poupança de até 40 salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia. Tá aqui, ó. Por isso que, como veio o inciso 4, eu pensei, pode ser que eles cobrem alguma coisa aqui da poupança, da caderneta de poupança. Só que aí você teria que estar defendendo o exequente, concorda? Então poderia cair, gente, numa impugnação à sentença de liquidação, por exemplo. Né? Porque nos embargos à execução, você quer dizer o quê? Que você quer defender o que é impenhorável. E no caso, a caderneta de poupança, ela é penhorável para pagamento de prestação alimentícia. Me fiz entender? Eu vou criar uma peça onde você tenha que defender que a caderneta de poupança você pode penhorar para pagar salário, entendeu? É essa peça que eu vou criar. Com base aqui, ó, no parágrafo 2º. Eu vou falar assim, ó, o juiz falou que não podia penhorar a caderneta de poupança. E você vai falar que pode para pagar salário. Aí eu vou colocar, o juiz falou que não podia penhorar proventos de aposentadoria. Aí você vai falar que pode para pagar salário. Se eu fosse você,
Eu aproveitava o ensejo e abria o CPC e grifava o inciso 4, grifava o 10 e eu grifaria o parágrafo 2º. Porque segue a linha do que eles usaram no agravo de petição. Entende o que eu tô querendo dizer? É que vocês fizeram embargo de terceiro, né? Vocês não fizeram o agravo de petição, vocês não têm fresco o agravo de petição na memória, né? Não foi o que caiu no agravo de petição. Mas calma, gente. Fiquem em paz. Vocês vão entender. Mas deixa grifadinho o 4, deixa grifadinho o 10 e deixa grifadinho o parágrafo 2º. Para saber que caderneta de poupança e salário, seja vencimento, subsídio, soldo, salário, remuneração, aposentadoria, pensão, pecúlio, Montepio, tudo isso eu não posso penhorar, salvo se for para pagar a prestação alimentícia. O que é prestação alimentícia? É o salário propriamente dito. Então, eu posso penhorar um salário para pagar o outro. E ainda ele fala aqui, ó, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Grifou? Grifo 4, grifo 10 e grifo parágrafo 2º. E vamos fazer a peça, aí depois a gente vai para o agravo de petição, tá? Inciso 4, inciso 10 do CPC e parágrafo 2º. Tá? Eu vou tentar criar uma outra peça considerando aqui o 833, né? Eu vou criar, tá? Uma outra peça considerando o 833 e essas pormenoridades do 833. Porque se eles quiserem cobrar mais alguma coisa do CPC, provavelmente eles vão vir aqui para o 833 ou para o 835. São 2 artigos-chave aqui na execução, tá? Deu para entender, gente? Põe um joinha aí para mim, só para eu entender, só para eu saber se vocês acompanharam. Carol, Adalberto, Luiz. Tá. Eu vou tentar fazer uma bem difícil, prometo. Para vocês fazerem agora na semana de revisão, para ficar tudo fresquinho aí na cabeça, perto da prova. Bom, feito isso, como que a gente faz a estrutura dos embargos à execução? Passo 3, quarta estrutura, fatos, procedimentos específicos, mérito e requerimentos finais. Quais são os procedimentos específicos? Garantia do juízo, integral, tempestividade e custas. Aqui, estrutura dos embargos tem que decorar, não tem jeito, tem que saber. Isso daqui, ó, garantia integral do juízo, tempestividade e custas, nós já grifamos na aula de embargos. Então, você vai abrir o remissivo lá para poder lembrar dos procedimentos específicos, tá? Isso que eu coloquei no quadradinho são os procedimentos específicos, ok? Aqui. Ó. E aí eu deixei aqui, ó. Aqui não tinha o juiz, então eu enderecei para o douto juiz, da tal vara do trabalho D. Número do processo também eu não coloquei. Aqui é o Levi, que está entrando com os embargos, a execução, né? Ele que é o executado. Eu coloquei aqui, ó, qualificação e endereço completos, tarará, embargos à execução, o fundamento, artigo 884 da CLT, topicão, embargos à execução ou execução, tá aqui. Em face de lista, o nome das partes, né? O Levi e a Liz, ambos estão qualificados pelos motivos que passa a expor. 884 a gente já aprendeu também o artigo dos embargos à execução. Então, quarta estrutura, veja esse momento, tem primeiros fatos. Escrevi aqui, ó, mais ou menos. Eu não fiz a lição de casa, gente. Deixei a peça incompleta. O executado, que é o Levi, foi surpreendido com a visita de oficial de justiça na sua residência, que da primeira vez o citou para pagamento de uma dívida de 80 mil, e depois a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele teve penhorados os seguintes bens. Um mocho, estou falando nicho, né? É mocho a palavra correta. Odontológico, avaliado em 30 mil,
10 mil da caderneta de poupança, 6 mil referente ao Fiat. Passados mais de 2 anos, o executado teve ainda penhorado um carro no valor de 50 mil reais. 50 mil reais. Aí a gente faz o seguinte, garantido o juízo, tendo em vista que a dívida é de 80 mil, o juízo está garantido. A dívida é de 80 mil, o juízo está garantido. Razão pela qual é correto, né? Razão pela qual é legítima a apresentação dos embargos à execução. Isso aqui são fatos, tá, gente? Eu só estou resumindo aqui, mas se você parasse nos 50 mil aqui em cima, ó, penhorou o Fiat, penhorou o carro, teve ainda penhorado um carro no valor de 50 mil reais, você poderia aqui, ó, colocar assim, ó, estando, portanto, garantido o juízo. Pronto, ó, fica até mais fácil, né, ó. Fica melhor, não fica, ó, pra vocês? Ó. Passados mais de 2 anos, ele teve penhorado um carro de 50 mil, estando, portanto, garantido o juízo, já que a dívida é de 80, que já está escrito aqui, que a dívida é de 80. Procedimentos específicos. Primeiro, garantia integral do juízo. Coloquei aqui, ó. A dívida é de 80, os bens penhorados somam, aqui é 94, se eu não me engano, 94 mil. Está garantido o juízo, que autoriza a propositura dos embargos à execução. Artigo 884 da CLT. Você já grifou esses artigos. Tempestividade. A propositura é tempestiva, haja vista que respeitou o prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo, que também está no 884 da CLT. E custas. O executado informa que efetuará o pagamento das custas de R$ 44,20 e poucos centavos ao final da execução, nos termos do artigo 789-A 5 da CLT. Ou você pode colocar, as custas serão pagas ao final da execução, no importe de R$ 44,26 e 789-A 5 da CLT. Aqui você só vai abrir o remissivo e vai colocar os pressupostos. Garantia integral do juízo, tempestividade, custas, no final da execução, sempre pagas pelo executado. Artigo 789 da CLT. Tem lá, o 5 é só dos embargos à execução. Quarta estrutura, veja esse momento, tem primeiro os fatos e os procedimentos. Depois vem o mérito. Primeira coisa aqui. O exequente, impossibilidade de inovação da sentença liquidanda, né? O exequente, na oportunidade de indicação dos cálculos, o exequente, para quem não sabe, é a lis. Vou colocar aqui, ó, para você não se confundir, ó. O exequente lis, na oportunidade de elaboração dos cálculos, indicou o baby fit, que não fazia parte da sentença liquidanda. Aí, gente, é aquela tese, né? Se você for no estudo de teses, eu não sei se eu tô com ele aberto aqui. Tá aqui. Garantia 882. Eu já vou conferir, tá? Ó. Inobservância do título exequendo. Tá aqui, ó. Execução. Inobservância do título exequendo. Impossibilidade. Coisa julgada, né? Artigo 5º, 36, mais 879, parágrafo 1º da CLT. Nos termos do artigo 879, não se pode modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Eu não posso incluir o baby fit agora na fase de execução. Então, vamos colocar aqui, ó. Tá tudo no estudo de teses aqui. Não se pode modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. No caso em tela, o benefício. Eu já vou corrigir lá, o garantia do juízo. Carol, confere para mim, por favor, se é 882 ou 884. O benefício do baby fit não foi objeto de discussão na sentença liquidanda. E, por isso, não pode fazer parte dos cálculos.
Diante do exposto, o que você pede aqui? A correção dos cálculos para excluir o benefício Baby Fit. Aqui você pode falar, pode não, deve, né? Falar que fere coisa julgada. Inclusive está no estudo de teses. A homologação dos cálculos contrariando a coisa julgada viola o artigo 36 da CF. 36 da CF. Ó, eu só copiei. 36 da CF. Coisa julgada. Para quem viu o estudo de teses, né? Eu falei tese por tese. Topicão tá aqui já, ó. Dentro do estudo de teses. Eu só vou copiar para ficar organizado para você e vou inserir aqui. Ó. Tá lá. Tudo bem, galera? Próxima tese. Impenhorabilidade do... Não é nicho, Natasha. Cacilda, é mocho. De onde eu tirei nicho, gente? É mocho. Oficial de justiça penhorou um mocho odontológico avaliado em 30 mil reais. Aí aqui, bens impenhoráveis. Carol, me ajuda aí. Ó, vamos no estudo de teses procurar. Ele deve estar em algum lugar aqui no estudo de teses. Tá dentro de penhora. Bens impenhoráveis. Alguma coisa assim, não tá? Aqui, execução menos gravosa. Bom. Vai para mim lá, Carol. É o 835 do CPC. Mentira, 833. São impenhoráveis, ó. Nos termos do artigo 833 do CPC. Vamos ver aqui onde ele fala da profissão. Materiais necessários à obra em andamento, quantia depositada em caderneta de poupança, vestuários, livros, máquinas e ferramentas ou utensílios necessários ou úteis ao exercício da profissão. Inciso 5º, 833.5 do CPC. São impenhoráveis eu vou colocar assim, ó, os objetos ou os utensílios necessários ao exercício da profissão. No caso, em tela, o Levi, né, o executado, era dentista. E, portanto, o mocho odontológico não poderia ser penhorado. Diante do exposto, requer a desconstituição da penhora do mocho odontológico. Acho que não tem dificuldade, né? Odontológico. Aqui, Carol, eu acho que é penhora bens impenhoráveis. Conferiu para mim? Penhora. Carol? Carol sumiu, gente. Ó, quem que foi que me perguntou da prescrição? Acho que foi o Marcelo. Você poderia ter colocado uma prejudicial de mérito aqui, não tem problema, e feito a tese da prescrição. Ou você pode fazer aqui na execução dentro do mérito. Eu coloquei dentro do mérito aqui. O magistrado determinou ao exequente que apresentasse outros bens para dar sequência, né? Para dar prosseguimento na execução. No entanto, passados mais de 2 anos, nada foi feito. Nada foi feito, nada foi apresentado. Vamos lá na prescrição intercorrente, está no 11A da CLT. Certo?
Se o exequente deixa de cumprir as ordens do juiz por mais de 2 anos, ocorre a prescrição intercorrente. Enfim. Nos termos do artigo 11A da CLT, A do verbo haver, prescrição intercorrente, se o exequente deixa de cumprir as ordens do magistrado por mais de 2 anos. Eu vou colocar aqui, ó, no caso em tela, o exequente foi intimado para indicar bens em, não sei a data, mas é uma data X aqui, daqui a pouco eu complemento. Porém, nada foi feito. Porém, nada foi Natasha. feito. Pode falar, Carol. E o processo foi desarquivado? Pode falar para mim. Não, eu não sei se você falou comigo nesse meio termo, é que a minha Falei. internet caiu aqui Não tem e problema. eu voltei com o celular aqui, porque a minha internet caiu, mas eu tô aqui com Não tem 4G. problema. Acontece. Eu fiquei, Carol morreu. Acontece. Aqui, Não, gente, mas eu ó. tô aqui. Ele foi chamado em 25, ó. Ele foi chamado para indicar outros bens. Silenciou, o processo foi arquivado em 16. Então, ele foi chamado para indicar em 16. E daí, em 18, opa, aqui tá. Em 18, ele requereu o desarquivamento. Então, já tinha ocorrido a prescrição, né? Já tinha passado o prazo de 2 anos, tá? Eu nem vou usar essas datas, eu só vou deixar assim, ó. A prescrição intercorrente se o exequente deixa de cumprir as ordens do magistrado por mais de 2 anos. No caso em tela, o exequente foi intimado para indicar bens, porém, nada foi feito. Nada foi feito, tendo havido a prescrição. Tendo ocorrido a prescrição intercorrente. Aí vamos fechar, ó. Diante do exposto, da vontade de, né? A gente vai pedir a extinção do processo com resolução do mérito, como é uma prescrição, só que eu vou acrescentar o arquivamento, ó, requer a extinção do processo com resolução do mérito e seu consequente arquivamento. Eu não sei como é que vai sair no espelho da OAB, gente, na execução, a prescrição intercorrente, eu não sei. Então, eu acho melhor pedir a extinção por garantia, com resolução do mérito e o arquivamento dos autos. Com certeza vai ter aluno que vai me xingar, né? Professora, pô, você sempre falou para colocar prescrição em prejudicial. É o que eu estou dizendo, aqui não vai ter problema. Mas você pode, tá, Marcelo? Ou você, aluno que fez assim, ó. Desculpa, gente, tô com a garganta ruim hoje. Ó, não tem problema nenhum você colocar em prejudicial aqui. Tranquilo. Fato, fundamento e finaliza falando que houve a prescrição, requer a extinção com resolução do mérito e o arquivamento dos autos. E depois vem as teses de mérito. Feriu coisa julgada, não pode penhorar o mocho, tá faltando a tese do cálculo errado do adicional de insalubridade, né? Do adicional de insalubridade. Vamos fazer juntos. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. O magistrado determinou o pagamento do adicional de insalubridade em 10%, né? Nos termos da lei. Porém, na liquidação, o exequente, que é a Liz, calculou o percentual
considerando-se o salário base. Considerando o salário base. E não o salário mínimo. Concorda, gente? 2 problemas aqui. Primeiro, porque era para considerar o salário mínimo, nos termos da lei. E segundo, porque ela também inferiu coisa julgada, que o juiz mandou calcular nos termos da lei. E nos termos da lei é salário mínimo. Daria para defender de 2 formas aqui. Eu faria o seguinte, ó. Salário mínimo. Nos termos do artigo... Qual que é do adicional de insalubridade? 193, gente? 193? Não, é 192? É por aqui, né? Aqui, ó. 192. 192 da CLT. 192 da CLT. A lei 192 da CLT. O adicional de insalubridade deve ser calculado considerando-se o salário mínimo e não o salário base. O adicional de insalubridade deve ser calculado considerando-se o salário mínimo e não o salário base. Portanto, quando o magistrado se referiu, eu colocaria assim, mas dá para escrever de inúmeras formas, aos termos da lei, determinou o cálculo com base no salário mínimo. Aí eu acrescentaria assim, ó, o cálculo considerando o salário base, né? Fere, inclusive, né? Fere coisa julgada. Fere coisa julgada. Fere coisa julgada prevista no artigo 5º, 36 da CF e ainda colocar assim, ó, e na execução não se pode modificar sentença liquidanda nos termos do artigo. Daí eu vou lá no estudo de tese conferir qual que é o artigo. É o mesmo que a gente usou aqui em cima. Qual que é, gente? 879, parágrafo 1º da CLT. Então, eu entendo aqui, na minha opinião, né, que daria para a gente seguir essas 2 linhas. Diante do exposto, requer a correção dos cálculos do adicional de insalubridade para que se considere o salário mínimo. Agora eu vou ser redundante, nos termos da lei. Tá vendo? Não tá, nossa, que redação top que ela fez. Não, tá uma redaçãozinha bem capenga, né? Aquela redaçãozinha meio borocochô, mas tá perfeitinha, assim, a tese, dá para entender. E você tá primeiro rebatendo e falando da CLT. E tinha que considerar o salário mínimo. Artigo 192 da CLT. É caput mesmo? É, caput, tá aqui, ó. Caput. E quando o juiz fala que tem que pagar nos termos da lei, ele está falando do salário mínimo. Então, ela feriu coisa julgada. Aí eu usei a tese base da execução, que é, eu não posso ferir sentença liquidanda. Né? A sentença tem que ser preservada. Depois vem o excesso de penhora, que daria para abrir também, eu não sei. Também aqui, também poderia sair no espelho, né, gente? Ele teve um único bem, aqui não é bem de família, né? Não, aqui tá errado. O executado teve 194 mil, né? O executado teve 194 mil em bens penhorados. Tá certa a minha conta? Não, 80 não, 94.
mil. Isso. 96. 96? É o valor total da penhora dele, foi 96. Depois a gente tem que conferir só a garantia do juízo, se é 884 ou 882, tá? 96 mil de bens penhorados, sendo que a dívida é de 80 mil. Filho, excesso de penhora. Aqui eu já deixei até, é o artigo 917, parágrafo 3º do CPC. Se vocês quiserem, a gente já anota, ó, nos termos do artigo 917, parágrafo 3º do CPC, tá até aqui, ó. Houve excesso de penhora. Houve excesso de penhora. Deixa eu só pegar o seu estudo de teses para te mostrar que essa tese tá lá. E aí a gente copia o topicão para cá. Aqui na observância do título, a multa que não se aplica, bem de família, correção monetária. Aqui, ó, penhora. Eu pedi para vocês anotarem, né, gente? Onde você procuraria se tivesse uma tese de excesso de penhora? Eu iria em penhora. Então, dentro de penhora, anota o artigo 917 do CPC, e eu ainda coloco aqui, 805, parágrafo único do CPC, que diz que nos embargos à execução, o executado poderá alegar excesso de execução, que, Rebeca, ou não sei quem me perguntou, foi a Águida, é a mesma coisa que excesso de penhora. Ele está excedendo na hora de fazer penhorar o bem. Então, eu vou vir aqui, ó, vou abrir para você ver comigo, 917.3 do CPC, deixa grifadinho lá também. Ó, nos embargos à execução, o executado poderá alegar excesso de execução. Então, aqui já seria uma fundamentação. A gente vem colocar aqui, ó, houve excesso de penhora. Ou, vou colocar aqui, ó, excesso de execução, tá? Nos termos do artigo 937.3, houve excesso de penhora, excesso de execução. O que pode ser alegado pelo executado. Nos termos... já coloquei. O que pode ser alegado pelo executado. Aí, o outro artigo que a gente usou foi esse aqui, 805, parágrafo único do CPC. Deixa eu abrir aqui. Nath, só Pode falar. um ponto. Você colocou na peça o parágrafo 3º e não o inciso 3. Em qual parte, Carol? Aí, Aqui? isso. Aqui, né? Isso. É o 917, inciso 3, né? Isso. Pronto, tá corrigido. Daí a gente ia conferir o 805. Deixa eu só dar uma olhada no 805 aqui com vocês. Espera aí. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Então, deixa eu explicar aqui, ó. O 917, ele fala de excesso de penhora, né? Então, ele está falando assim, que você não pode penhorar coisas a mais, ó. Excesso de execução, aqui, ó, excesso de penhora, né? Nos embargos à execução, o executado poderá alegar. Excesso de execução. Então, houve uma penhora acima, que você poderia utilizar como tese, tá? Já o 800, é porque aqui, gente, esses embargos à execução aqui são os embargos à execução do CPC. É que o CPC, ele vai reger subsidiariamente esse ponto. Pode até ser que venha alguma outra coisa aqui, né? Ó, penhora incorreta, avaliação errônea, na hora de avaliar o bem. Poderia cair uma tese assim. Aqui é tese que daria para ser cobrada mesmo. O oficial de justiça avaliou um bem, um carro de 100 mil, ele avaliou em 50 mil. Avaliação errônea. Era uma outra tese de embargos à execução que daria para cair, né? Ó. Aí você poderia falar que nos embargos à execução é possível alegar avaliação errônea. Então, o bem foi avaliado por um valor menor do que deveria. Daria para alegar.
O 805, que é o artigo que a gente estava falando, que também está lá no estudo de teses, é quando existe uma penhora muito gravosa para o executado. Eu falo lá na aula de estudo de teses. Por exemplo, sei lá na empresa tem 2 carros de 50 mil, o valor da dívida é de 50 mil. Só que um carro é uma Kombi, e é uma quitanda da empresa. E essa Kombi ela é utilizada para levar as verduras todos os dias para a feira e para a quitanda e para os clientes e tudo mais. E o outro carro que tem um valor semelhante, que também garantiria o juízo, é um carro que ele não é tão importante. Então, na execução, eu sempre vou penhorar o bem menos gravoso para o executado. Se acontecer uma penhora num bem mais gravoso, o executado pode pedir para o juiz substituir. Então, penhorou aqui a minha Kombi, eu quero que substitua por esse outro carro, porque é um bem menos gravoso. Então, também daria para usar ali como uma tese, né, de execução. Penhora menos gravosa, certo? Então, excesso de penhora é uma tese, penhora menos gravosa é uma outra tese, avaliação errônea também seria uma outra tese que poderia ser cobrado, tá? Antes que vocês me perguntem, vou tentar, sim, fazer mais um embargos à execução, trazendo algumas outras teses diferentes para vocês. Agora, na etapa da revisão, a gente retoma esses embargos à execução. Aí vocês ficam mais tranquilos, tá? Aí eu vou tentar pegar mais algumas teses do CPC. Não tem como eu adivinhar o que vai cair. Mas eu vou olhar o CPC e vou falar, parece que essa tese aqui tem cara de OAB. Aí eu vou colocando lá nas peças de revisão para vocês. Mas vocês têm que ter ali na hora a noção de que os embargos eles são regidos subsidiariamente pelo CPC. Então, esses artigos que eu estou falando, 917, 805, 833, 835, eu acho melhor vocês darem uma lida lá, nesses artigos. Se vier alguma coisa ali, você sabe fazer as teses. Você saberia fazer as teses. Apesar de que eu estou torcendo para que venham teses trabalhistas nessa próxima prova, né? Eu não queria que viesse teses do CPC. Estou torcendo para que venham teses trabalhistas. Mas, excesso de penhora, aqui diante do exposto, requer a correção. Ou a gente poderia colocar a desconstituição da penhora em excesso, do valor penhorado em excesso. Desconstituição do valor penhorado em excesso. Tá, gente? Aqui eu coloquei o cancelamento, ó. Aqui não é substituição do bem, que aqui era outra tese, tá? Tá faltando da ordem de responsabilização dos sócios, que a gente pode fazer juntos também. Aqui. Então, aqui eu vou colocar... A gente fez em outra peça já, que o executado Levi é sócio retirante que deixou a sociedade há 3 meses, né, gente? Acho que é isso. Vou colocar assim, ó. Como sócios atuais. Quem são? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Como sócios atuais, Pedro e Paulo. Nos termos do artigo. Aí você vai em sócio retirante aqui, se eu não me engano. Topicão, sócio retirante. Que é o 10. É o 10A, né, gente? Nos termos do artigo 10A da CLT. Vamos abrir. Nath, eu fui em sócios, tá? Só Pra achar sócio. Tá, beleza. E foi pro o 10A mesmo, né? Eu tô certa, né? 10A da CLT, 10A. 1003, 1030, 1003 e 1032. Do CPC. E também Mas descobriu. daria para usar. Mas vamos no 10A primeiro, né? Ó. Aqui, ó. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Só que é observada a seguinte ordem de preferência. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele realmente responde, observada a seguinte ordem de preferência. 2 pontos.
Eu vou colocar aqui, ó, empresa devedora, sócios atuais e sócios retirantes. Ou responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas após a responsabilização, fica melhor, né, gente? Dos sócios atuais. Então, eu vou explicar aqui no caso em tela. A execução foi direcionada para o sócio retirante, ora executado, e não para os sócios atuais. Ah, mas a prova é omissa. Mas você está tentando se defender. Paulo e Pedro. Porque assim, ela não fala que não executou o Paulo e o Pedro, mas ela também não fala que executou. Então, na dúvida, eu vou abrir a tese. Essa que é a premissa. Na dúvida, eu abro a tese. A execução foi direcionada para o sócio retirante, ora executado, e não para os sócios atuais, Paulo e Pedro. Diante do exposto, requer que a execução seja direcionada para os sócios atuais, né? Antes de chegar no sócio retirante. Eu acho que são essas as teses que eu citei lá em cima, né? Foi. Aí o que eu fiz? Recebimento dos embargos, a execução, né? Vamos colocar aqui bonitinho. Notificação, ele é o embargante, notificação do embargado ou do exequente, que é a LIS, para se manifestar no prazo de 5 dias. Produção de provas e procedência dos pedidos. Professora, no outros embargos que a gente fez, se eu não me engano, a gente não colocou produção de provas, gente. Se eu não me engano, eu não coloquei produção de provas. Vocês podem conferir para mim? Eu acho melhor acrescentar produção de provas, gente. Por favor, acrescentem aqui produção de provas na finalização dos embargos à execução, tá? Vamos colocar por via das dúvidas. Produção de provas e procedência dos pedidos. Termos em que, pede deferimento e finalização, tá? Então tá aí. Embargos à execução. Algumas teses diferentonas. Gostaram? Quem não fez, faça, para não ficar perdido. Carol. Dúvidas? Vamos ver aqui no chat, ó, porque por enquanto não. Querem abrir o chat? Vocês querem tirar dúvida? Vamos encerrar esse bloco, Carol? E a gente abre um para tirar dúvida? Acho melhor, né? Vou encerrar então. Deu para entender agora, Paulo? Agora você ficou perdido.